Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Jornal da Justiça, um programa que tem o patrocínio do Centro Cochrane do Brasil e que traz a inter-relação entre a justiça, o direito e a saúde, tentando aprimorar o processo de direito à saúde de qualidade no Brasil. Como vocês sabem, esse programa interage com os senhores, nós podemos responder perguntas sobre as melhores evidências para tomadas de decisão em saúde no Brasil e até em atendimento ao artigo da Constituição brasileira que diz que saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, mas é dever do Estado também prevenir os agravos à saúde e garantir o acesso de todos, não é? E hoje nós estamos muito contentes aqui porque nós temos como convidado o meu amigo querido, o professor Dr. Florisval Meinão, que é otorrinolaringologista, nascido aqui na Grande São Paulo, formado em Botucatu e que preside atualmente a Associação Paulista de Medicina. É uma entidade que zela pela qualidade da atividade médica e, eu diria, pela reputação dos médicos no estado de São Paulo, né, Florisval? Que são mais de 100 mil médicos hoje. Então, ele tem essa difícil função, mas eu sei que ele está totalmente preparado para isso, porque ele está conosco lá na PM já há uns 15 anos, né? Mais de 15 anos. Exatamente, 16 anos. Então, Florisval, muito bem-vindo ao programa. Nós vamos explorar aqui a sua expertise, seu conhecimento e discutir com a população do Brasil. Esse programa vai para o Brasil todo. As condições de trabalho do médico e como é que está a medicina e como é que está o ensino médico, como é que está a atividade associativa, né? Esse papel que você aí largou muitos dos seus afazeres, você já esteve me contando agora há pouco, para poder cumprir isso com a galhardia que o cargo requer. Então, começar provocando você, a primeira pergunta, não é? Nós fazemos aqui direito, medicina baseada em evidências. O que essas duas coisas têm com a atividade médica, na sua opinião? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Álvaro. É uma satisfação estar aqui presente, me dirigir aos seus telespectadores e a Associação Paulista de Medicina se sente honrada com este convite. Eu penso que nós vivemos um momento muito peculiar na história da medicina em nosso país. Nós temos médicos muito bem preparados, verdade. Temos escolas bem qualificadas. Com certeza. Temos processos de residência médica que formam especialistas de alto nível, mas, no entanto, a população tem muita dificuldade no acesso a estes serviços qualificados. Infelizmente, os nossos serviços de saúde, em especial os serviços públicos, ainda deixam muito a desejar. E eu penso que esta é uma tarefa de todos, da sociedade como um todo. Envolve os nossos políticos, que precisam garantir um financiamento adequado à saúde. Perfeito. Envolve a sociedade como um todo. Porque o grande paradigma, o grande paradoxo, né, Florisval, é que a Constituição fala que saúde é o direito de todos, mas não se provê recursos para que dê isso com qualidade para todos, né? Esse eu acho que é o grande problema da saúde em nosso país. Os recursos são insuficientes. Recentemente nós tivemos aprovada a emenda constitucional 29. Você acha que foi um avanço isso aí? É um avanço muito limitado, poderia ter sido muito melhor, porque na verdade a União contribui com muito pouco para o financiamento do sistema público. Poderia ser muito mais. E com isso nós poderíamos ter, com mais recursos, ter melhor condição de oferecer à população serviços qualificados. Perfeito. Acho que nós temos problema de gestão também dos recursos, mas eu penso que o principal é o problema do financiamento da saúde pública. É verdade, né? Só para ter uma ideia, para quem está nos assistindo, né? Os Estados Unidos da América gastam quase 3 trilhões de dólares por ano com saúde, enquanto o Brasil
gasta pouco mais de 80 bilhões. Quer dizer, é uma desproporção muito grande e eles ainda deixam 50 milhões de habitantes fora do sistema de saúde, não é? E nós pretendemos acolher a todos, né? Então, tem aí uma desproporção de recursos. E desproporção de recursos, quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ser mais eficiente, né? Exatamente. Tem que investir naquilo que funciona, né? E aí você falou da medicina baseada em evidência. Eu acho que esse é um grande avanço da medicina nos últimos anos, porque propiciou ao médico, através desses estudos, da evidência de um determinado processo terapêutico ou diagnóstico, ele ter uma orientação muito segura para a sua prática profissional. Utilizar os melhores recursos, tanto para o diagnóstico como para o tratamento. Eu penso que esse é um avanço significativo que a medicina teve nos últimos anos. E foi, né, Florisval? Você tem um papel ativo nisso, essa diretoria sempre apoiou esse trabalho nosso dentro da PM, né? Fez com que o Brasil atingisse, eu tenho isso por escrito, então eu posso falar, eu tenho as evidências, o Brasil ficasse na vanguarda do processo de disseminação, né, particularmente através do Centro Cochrane do Brasil, desses conhecimentos que começou pelas revistas da PM, mais de 1000 programas de medicina baseada em evidências na TV, nós estamos aí, provavelmente não estou contando agora, mas deve estar próximo de 1.200, né? Isso sempre teve o apoio da PM, dos primeiros 5 anos nós chegamos a produzir 4 ou 5 programas por semana, não é? Isso acabou criando uma cultura e uma aquiescência para a cultura da tomada de decisão baseada em evidências de uma maneira que os outros países ainda tenha só a intenção, isso faz parte atualmente do planejamento estratégico da própria Cochrane, fazer esse tipo de divulgação que nós fazemos aqui, com as revistas da PM, com a atividade científica da PM, com o programa APM na TV inicialmente, né? Depois foi na Assembleia Legislativa, na Rede Vida e agora aqui no Jornal da Justiça, não é? E a gente iniciou também esse programa, tem o apoio de várias entidades ligadas ao judiciário, não é? E que se irmana com a saúde, não é? Eu gostaria que você falasse um pouco disso também, né? A importância do direito do médico, dos problemas jurídicos do médico e a harmonização entre o direito do paciente, o dever e o direito do médico, né? Que, como você já começou dizendo muito bem, tem muito a ver com a validade da conduta, né? Da evidência que dá apoio à conduta, não é? Eu penso que tanto o nosso sistema jurídico quanto o nosso sistema de assistência à saúde, portanto o judiciário e a medicina, nós temos um ponto muito importante em comum. Nós visamos o bem-estar da sociedade. Perfeito. Nós trilhamos caminhos paralelos, mas o nosso objetivo é o mesmo. É o mesmo. Perfeito. Portanto, este intercâmbio de conhecimento, este intercâmbio de relações, ele é muito produtivo. E eu penso que a sociedade espera isto de nós, que todos os setores possam trabalhar de maneira uniforme, no sentido de buscar o melhor resultado e o bem-estar da sociedade. Eu penso que a medicina baseada em evidência, além de ser um valioso instrumento para o médico no processo de tomada de decisão, ele é um valioso instrumento para a justiça. Perfeito. Porque ela pode, com base nestas informações, tomar também as suas melhores decisões quando necessário, quando ela estiver frente a casos que envolvam o processo de saúde da população ou uma determinada situação em particular. Então, eu acho que a medicina baseada em evidência se constitui num valioso elo entre a medicina e o judiciário. Perfeito. E a gente tem visto isso, Florisval, a gente tem uma outra atividade que é um curso do Ministério da Saúde transmitido via o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, e alguns juízes colocam para nós, né, com uma espécie de desafios. Olha,
últimas 24 horas eu assinei essas 4 liminares aqui, esses pedidos, o que vocês acham, né? Isso nos obriga a ir mapear o conhecimento e discutir em público lá depois com eles e com outros profissionais do direito, operadores do direito. E a gente vê claramente, primeiro, o diagnóstico que a gente fez é que os relatórios, as informações que eles recebem são muito falhas, né? Às vezes nem o médico teria elementos para dizer qual é a melhor conduta. Depois, quando tem as evidências, são coisas novas, novidades, que eu tenho que estudar. Eu e a doutora Edna, normalmente, passamos a noite estudando para responder, né? Como é que alguém que não é da área da medicina vai poder decidir isso com qualidade? O que a gente acaba vendo como resultado é que é uma série de decisões que, se jogasse uma moeda, o grau de certeza seria o mesmo, né? Então, precisa mesmo haver essa união entre o pessoal que conhece e tem expertise para procurar as melhores evidências, né? Oferecer isso de uma maneira palatável para os juízes, né? Que é uma coisa que a gente tem feito no Centro Cochrane do Brasil, e as tomadas de decisão ter base científica. Isso enriquece a medicina, enriquece a cidadania, não é? E evita desperdícios, né? A gente tem verificado isso. Agora, uma outra coisa, né, Florisval, você que se preocupa muito, aliás, o Florisval fez uma das melhores campanhas da classe médica, na minha opinião, dos últimos anos, com essa, vamos dizer assim, essa disputa ou essa, vamos dizer, reivindicação, né, com os convênios médicos para que paguem o valor condizente, né? Porque, se não me engano, as tabelas utilizadas ainda hoje são de 1992, não é? Já tem 20 anos sem reajuste, mais ou menos exatamente. 20 anos sem reajuste. Imagina você, o seu plano de saúde não teve reajuste nos últimos 20 anos? Pois é, os médicos não tiveram reajuste do que recebem no plano, não é? Agora, se você tomar decisão baseada em evidências e evitar desperdício, vai poder sobrar um pouco para o médico, não é? Que atualmente não recebe, em termos reais, menos de R$5 por consulta. Foi esses os cálculos, né? Isso, que foram feitos pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo e IPAPM, né? Você gostaria de falar um pouco desse movimento e dessa relação médico-empresa, etc.? É uma relação conflituosa e é preocupante, porque aqueles que... Ter um plano de saúde hoje é uma prioridade para as famílias brasileiras. O que significa que aquelas famílias que melhoram a sua condição socioeconômica, uma das primeiras decisões é adquirir um plano de saúde, porque ela sabe que ela não pode depender exclusivamente do sistema público. E, portanto, esse sistema suplementar ou privado, ele tem que dar um atendimento rápido, um atendimento adequado e de qualidade, porque essas pessoas fizeram a opção de pagar por um plano de saúde, apesar de ter o direito constitucional de ser atendido pelo SUS. Mas os problemas são muitos nesse setor. São problemas principalmente que envolvem a relação dos médicos e demais prestadores de serviço com as operadoras do plano de saúde. E você resumiu bem, eles reajustaram bastante os valores das mensalidades e não repassaram isso aos médicos, criando um grande desequilíbrio econômico nesse sistema, e a ponto de hoje os médicos se sentirem desestimulados para a realização de cirurgias, de procedimentos de maior complexidade ou até de maior risco. Perfeito. E o resultado é que hoje aquele que pagou um plano de saúde está tendo dificuldade de acesso, da mesma maneira que ele tem dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde. Tá certo. Então, nós estamos terminando esse bloco. Como vocês vê, no próximo bloco, o doutor Florisval vai dizer que esperanças você pode ter aí, o que você pode fazer para melhorar o seu atendimento, você que tem um plano de saúde e não está satisfeito com ele, não é? E a gente volta em poucos minutos.
Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então voltamos com o Jornal da Justiça. É uma honra muito grande ter a sua audiência. Lembrar que esse programa tem o apoio do Centro Cochrane do Brasil, uma entidade sem fins lucrativas, que é uma rede internacional de idealistas que mapeia o conhecimento médico para saber o que funciona, o que não funciona, o que é seguro, não é? E isso é colocado à disposição dos leigos e dos profissionais da saúde, médicos e não médicos, no site do Centro Cochrane do Brasil. É publicado por uma publicação de fator de impacto grande, que é uma das melhores revistas do mundo, que é a Cochrane Library, que tem a edição online. De forma, essa Cochrane Library está presente também no portal da CAPES, que é também um ganho fantástico dos profissionais da saúde brasileira e dos pesquisadores, não é? E aqui nós nos colocamos diante de vocês para responder perguntas. Se houver interesse, é só mandar um e-mail para o programa. O nosso e-mail vai aparecer ao pé do vídeo. E nós estávamos aqui perguntando para o Dr. Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina, como melhorar essa relação de médico com as empresas, os convênios, já que há 20 anos os médicos não têm atualização adequada daquilo que recebem. E a gente até entende, né, Florisval, os custos da saúde também aumentaram muito nesses 20 anos, né? Mas parece que a parte mais fraca é o médico, né? E vão reduzindo o pagamento do médico e gastando com outras coisas. E muito frequentemente, isso eu posso assinar embaixo, sem a devida avaliação se aquilo é necessário ou não. Quer dizer, há muito desperdício também na área privada, né? Eu diria que, exagerando, é bom exagerar um pouco, 70% dos gastos em saúde, mesmo na área privada, são jogados fora porque não são bem estudados, porque o paciente não tem aderência adequada, né? Os exames, às vezes, caríssimos, são desnecessários e etc. Então, todo esse processo que leve a maior eficiência, efetividade e segurança é bem-vindo por todos, pela sociedade brasileira, pela área privada, pela área do SUS, não é, que tem poucos recursos. E não pode se esquecer que tem um profissional ali que tem que estudar todo dia, tem que ter educação continuada. Diploma de médico, na minha opinião, vale muito pouco. Você tem que depois passar o resto da vida estudando, né, Florisval? Se a gente parar 6 meses, já fica fora, né? Você que é um otorrino famoso. E aí, se você ficar 1 ano sem estudar otorrino, como é que fica? Dá para conversar com o residente depois, lá no servidor? Não é? Então, é uma profissão séria que cuida da coisa mais importante do ser humano, que é a sua saúde. Então, Florisval, como é que pode melhorar se pode melhorar essa relação médico, empresa, provedor de saúde, convênio? Eu penso que o melhor caminho é o caminho do diálogo. Nós temos buscado isso incessantemente. Fizemos um movimento muito forte no ano passado de denúncia à população, de um alerta de que as coisas não estão bem, mas isso foi antecedido por um diálogo muito eloquente, muito persistente de nossa parte. E caminhamos, sem dúvida nenhuma, caminhamos. As empresas aqueceram ao diálogo, vieram negociar com vocês? Sem dúvida, embora não como nós esperávamos, mas houveram alguns avanços e principalmente abriu-se a porta da negociação. A própria Agência Nacional de Saúde hoje é bastante sensível a essa questão. Ela busca formular resoluções que contemplem os principais conflitos. As empresas hoje conversam com a classe médica e eu acho que esse é o papel que nós temos que cumprir, porque a população ela paga e ela precisa ser atendida e é um direito seu.
Além disso, a Associação Brasileira de Medicina investe bastante na educação continuada dos profissionais. Como você bem disse, um profissional de medicina, se ele não se atualizar, depois de alguns anos, ele está com as suas condutas diagnósticas e terapêuticas completamente ultrapassadas. E isso vem em prejuízo da população. Então, o nosso desafio é de manter esses médicos atualizados. Esse programa, aliás, desculpa te interromper, tem também essa finalidade. Nós trazemos... E ainda vamos fazer umas perguntas de otorrino aqui para você atualizar os seus colegas e a população. Então, porque é uma maneira, né, de você eu acho chegar que a em grandes medicina massas. baseada em evidência, ele é um caminho importante. O desafio é levar isso aos nossos colegas. Exato. Quando você começou na Associação Brasileira de Medicina, acho que poucos tinham ouvido falar a respeito disso. Hoje já é uma realidade. Portanto, a aplicação dos conhecimentos e desta sistemática trazida pela medicina baseada em evidência, isso não se faz no estalar dos dedos. É um trabalho de formiguinha, né? É um processo lento e progressivo. Mas a Associação Brasileira de Medicina abraçou esta causa. Com certeza. E ela se empenha nisto, entendendo que este é um dos mais eficientes modelos de atualização do profissional médico. Exatamente, porque ele, vamos dizer, ele lê a essência dos assuntos, né? E aquilo que tem qualidade, e alguém faz esse trabalho para ele, que é o que a gente faz na Cochrane. Eu, às vezes, para responder uma pergunta, se é para dar cálcio ou não para grávida, ou se é dar para aspirina ou não para o infartado agudo, nós trabalhamos 3 anos. Depois fazemos um resumo, uma síntese, uma figura, o médico vê a figura e lê a síntese em 1 minuto e está atualizado, né? Aqueles 3 anos foram transmitidos em 1 minuto, né? Exatamente. Então, isso é um verdadeiro milagre e é preciso saber que existem essas fontes, que existe medicina baseada em evidências, por isso que a gente faz... usa todas as mídias possíveis, né? Damos aula por teleconferência, usamos o site da Cochrane, programas de TV, sempre no sentido que a gente tem uma medicina mais eficiente, porque eu entendo, né, Florisval? Você começou falando com propriedade dos custos, que nós sabemos que o custo da saúde aumenta 15% a 20% ao ano em valor real. Os países estão se degladiando para crescer 1%, 2%, 3%. Se a saúde aumenta 20% e eles crescem 3%, não precisa ser nenhum guru para saber que em poucos anos a coisa vai estar quebrando, como está quebrando o sistema de saúde americano, apesar dos 3 trilhões, né? Imagina a gente com 3 trilhões aqui no Brasil, a gente faria chover para cima com esse dinheiro, né? Não é? Então, é uma questão de buscar o conhecimento que traga maior eficiência ao sistema, não é? E eu estava falando de otorrino, eu me lembro de uma história interessante de otorrino, que na década de 30, eu agora não me lembro o nome do autor desse artigo, mas ele fez o seguinte, ele pegou 1000 crianças e levou para o otorrino perguntar se tinha indicação de amidalectomia. Aí o otorrino indicou em 500 das 1000. Então, ele pegou as 500 que não tinham indicação e levou para o segundo. E o colega indicou em mais 200 e tantas. Aí sobraram 200 crianças, levou para um terceiro, indicaram em mais de 100. Ele falou, bom, vou parar, senão vão operar todas, né? Porque aquilo era feito na base da axologia, né? A otorrino evoluiu, hoje as amidalésticas caíram muito. Eu, por exemplo, sofri uma amidalectomia que eu descobri depois que era para tratar um refluxo que não tinha nada a ver com a dor de garganta que eu tinha, não é? Como é que está o problema hoje da amidalectomia? O que você poderia dizer sobre isso? Mudou bastante a indicação cirúrgica da amidalectomia. E foi em função do conhecimento acumulado ao longo dos anos. No passado, bastava a criança ter algumas poucas infecções e já era indicada a cirurgia. Não há uma crítica aos médicos de antigamente. O conhecimento daquele tempo. Critérios baseados nos conhecimentos científicos de então. Hoje se sabe que isso faz parte do próprio processo de desenvolvimento do sistema imunológico, a criança ter algumas infecções. Claro. E não há nenhuma dificuldade em tratá-las e acompanhar, porque com o crescimento, o seu desenvolvimento, essas infecções em grande parte desaparecem.
Hoje se sabe que em algumas situações a indicação ela é necessária. Talvez a principal seja a obstrução respiratória. Perfeito. A obstrução causada pela hipertrofia das amígdalas e das adenoides, ela traz graves consequências, que é durante o sono, principalmente. E deforma a boca da criança, da apneia do sono. Além de causar deformidades no esqueleto ósseo-facial, deformidades importantes que terão graves consequências estéticas e funcionais. Essa criança não se desenvolve bem porque ela não tem um sono reparador, então essa criança acorda no dia seguinte cansada, a sua capacidade de desenvolvimento de aprendizado, cognitivo né? é pequeno. Portanto, as consequências são muito grandes. Penso que nos dias de hoje, essa é a principal razão para se operar amígdalas e adenoides de criança. E isso foi um acúmulo com a experiência obtida ao longo dos anos e o conhecimento científico que foi estudado de forma adequada e se racionalizou, então, essa indicação cirúrgica. Perfeito. E como vocês veem, a hora que ele fala de medicina, ele fala sério, né? E fala com muita propriedade. Mas a gente, isso que é cativante da profissão médica, né, Florisol? Você tem muitos campos para atuar, né? O campo político, o campo do diagnóstico, da imagem. Quem for desenhista pode desenhar. Exato. Existe um leque muito amplo. Você, quais são as outras coisas além do otorrino que você gosta mais da medicina? Bem, eu sempre gostei de me relacionar com as crianças, então eu sempre gostei de trabalhar na área de otorrinolaringologia infantil. É sempre um pouco do perfil, talvez, a relação do médico com o paciente, ela conta muito no nosso trabalho, não é? E eu me relaciono muito bem com as crianças. Então, eu penso que para mim é gratificante e penso que eu presto um bom trabalho às crianças. E a outra coisa que eu sempre, desde que eu comecei a minha vida profissional, eu não admitia exercer a medicina sem ter uma prática cirúrgica. Claro. E a otorrinolaringologia, ela me propicia uma especialidade clínica com muitas doenças de tratamento clínico, mas me propicia também atividade cirúrgica com a qual eu tenho muita afinidade. Perfeito. Então eu me identifiquei muito com essa especialidade. Procurei bastante, eu passei por outros caminhos antes, em clínica, em cardiologia. Fez cardiologia. Até hematologia eu iniciei. Direcionei a minha vida para o otorrino e hoje eu não me arrependo e faria o mesmo se fosse começar de novo. Perfeito. Você faz cirurgia de pescoço também, tireoide, essas coisas? Eu fiz durante muito tempo, fez. Mas acho que no Brasil um pouco a gente escolhe a especialidade e um pouco a especialidade escolhe a gente. Quando eu terminei a minha formação, que eu iniciei o trabalho na vida profissional, eu fui contratado pelo antigo INPS, e eu fui designado para trabalhar num posto aqui no Tatuapé e eu atendia 20 pacientes por dia. Eram 20 pacientes com ouvidos crônicos, com doenças crônicas de ouvido que necessitavam de cirurgia. Então a especialidade acabou me escolhendo porque eu passei a operar muito o ouvido. E foi o que eu mais fiz na minha vida. Foram cirurgias de ouvido. Perfeito. E, portanto, eu acabei abandonando um pouco essa área de cirurgia cervical, até porque ela teve um desenvolvimento muito grande no seu conhecimento técnico e científico que eu não pude acompanhar da mesma maneira que eu direcionei o meu conhecimento para o ouvido, para cirurgias otológicas. Florisol, deixa eu te explorar a sua expertise profissional. Olhando ali para aquela câmera, que você diria para as mães em termos de prevenir lesões auditivas nas crianças e outras coisas em relação ao otorrino que você gostaria de passar a mensagem para quem assiste, para as avós, os avós, os pais? Eu penso que esse é um tema importante hoje em dia, porque infelizmente nós nos deparamos com muitos jovens com perdas auditivas e irrecuperáveis. E essas perdas se dão basicamente por exposição a ruídos. Que é uma poluição, né? Uma poluição sonora muito grande e alguns ambientes, particularmente,
discotecas, ambientes onde a música tem um nível sonoro muito elevado. Fone de ouvido. Além de a gente não ter ainda uma cultura de proteção do ouvido em ambientes de trabalho. É muito comum você ver o trabalhador com o protetor no pescoço. Verdade. E ele se expondo a ruídos intensos, sem saber que aquilo vai lhe levar a uma lesão definitiva, que tem consequências sociais, ele vai ter dificuldade no processo de comunicação, mas principalmente tem consequências profissionais, porque com muita dificuldade ele vai conseguir um novo emprego, porque ele já tem uma lesão auditiva. Então eu penso que este é um problema concreto, que a sociedade, a Associação Brasileira de Otorrino, trabalha intensamente no sentido de alertar a população, no sentido de prevenir-se contra esses problemas. E, em segundo lugar, é o tratamento das doenças do ouvido. Hoje isso está tão bem, as orientações terapêuticas estão tão consistentes que é inadmissível que uma criança fique com uma doença crônica, com uma otorreia crônica, que é saindo pus do ouvido, que deteriora as estruturas internas e leva a uma perda auditiva também de difícil recuperação. Não pode negligenciar, então, eu tentando resumir seus conselhos, não negligenciar com escorrimento no ouvido da criança, não é? Isso. E também com o som, né? Exposição a ruídos. Exposição a ruídos de todo tipo, não é? Porque, como você falou, irreversível. Eu, particularmente, devo confessar que eu perdi 70% de sons agudos no ouvido esquerdo na infância, porque naquela época se usava espingardas cartucheiras, né? Aquilo dá um estrondo. E eu atiro de lado assim, quer dizer, perdi a audição aqui, que jamais vou recuperar, não é? Isso causa... O dentista também tem muito esse problema, porque ele coloca um motor e vai trabalhar e esse motor fica no seu ouvido. Então é clássico que ele tenha uma perda do lado esquerdo, porque ele põe um motor do lado esquerdo de alta rotação, portanto um ruído muito E as pessoas não acreditam, né? Uma outra coisa, eu lembro que um dos carnavais, eu gosto muito de desfiles do Rio e tal, e uma vez eu fui para Bahia e passava perto dos trio elétricos. Você tem, ou você passa perto dele ou ele passa perto de você. Não tem saída. De forma que eu fiquei durante 3 dias com ruídos no ouvido, até com alucinações auditivas uns 3 dias. Aquilo deve ter lesado as últimas células que eu tinha boas aqui no lado esquerdo. Então é preciso que as pessoas se protejam. Essa especialidade dos Florisval é muito importante. O Florisval é uma pessoa muito importante para nós e para você. E nós vamos trazer você aqui de novo. Eu gostaria que você, então, encerrasse esse bloco. Em seguida, nós voltamos aqui com o Jornal da Justiça. Bem, para mim é uma satisfação estar aqui conversando com os telespectadores a respeito tanto de políticas de saúde, como um pouco da própria prática médica que ao longo dos anos nós fomos adquirindo e podemos transmitir. Então, a gente volta já com mais um bloco do Jornal da Justiça com o Dr. Florisval Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina. Você sabe onde está a força da Unimed?
A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então, estamos de volta com o Jornal da Justiça. Muito obrigado pela sua atenção. Esse programa que quer melhorar a qualidade de vida com informações de qualidade em saúde e direito. Direito à saúde baseada em evidências e medicina baseada em evidências. Nós estamos aqui com o presidente da Associação Paulista de Medicina, uma associação que representa mais de 100 mil médicos no Brasil, não é? No estado de São Paulo, atuando no estado de São Paulo, mas que atua no Brasil. Uma boa pergunta, primeira pergunta, doutor, se eu tenho um CRM em São Paulo, eu posso prescrever antibiótico na Bahia? Teoricamente, não. Você precisaria transferir. Você vai ter um período no qual você poderá prescrever, que é do processo de transferência. Mas, de acordo com as regras estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina, cada médico deve atuar no seu estado. No seu estado. Mas é permitido que ele atue em dois. Em São Paulo, por exemplo, ele pode se registrar em dois. Vem do Rio, mas e vem fazer para atuar no segundo, ele tem que se registrar lá. Tem que se registrar. Perfeito. E você acha que na saúde pública, o que o profissional da saúde, o médico, reivindica para melhorar o desempenho, ou as suas condições de trabalho? Porque, embora o pessoal parte do princípio que o médico são todos ricos, né? Os coitadinhos acabam tendo que ter 4, 5 empregos aí, né? E alguns na área pública. Como é que se poderia melhorar o trabalho do médico na área pública? Porque eu vejo, às vezes, salários muito ruins, né? Muito baixos, né? Incompatíveis com alguém de nível universitário que estudou só depois do colegial mais 10 anos, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas. O salário no serviço público, ele não atrai, e os médicos têm como uma prioridade outras alternativas, muitas vezes, e não o trabalho no serviço público. E isso faz com que a rotatividade de médicos seja muito grande. Mas eu acho que existem outros problemas. São os problemas estruturais. Os problemas estruturais são muito sérios. Os hospitais faltam equipamentos, faltam recursos para um bom diagnóstico, faltam estrutura para processo terapêutico. Enfim, existe uma carência muito grande na infraestrutura da grande maioria dos hospitais públicos. E é muito doloroso para o médico, né? Que é bom que quem está nos assistindo entenda isso também, porque você está com o paciente no colo, né? Você assume a responsabilidade como profissional e como ser humano, não é? O médico praticamente é o papel da mãe, do pai, do paciente, que é paciente colocado sob sua responsabilidade. Ele sabe o que é necessário e sabe que não tem, não é? E que está faltando, não é? Começar da própria higiene, né? Do local de trabalho, né? Verdade. Não é verdade? Quer dizer, geralmente lugares precários, contaminados, não é? E com falta de medicamentos adequados, antibióticos, né? Exames, muito frequentemente tem que mandar o paciente, um exame de urgência vai levar 3 meses, tem um aparelho só que não está funcionando, nós estamos calejados dessa situação, né? E isso, não pense que não dói, dói muito para o médico e dói mais no médico, porque ele sabe, né, diagnosticar as deficiências existentes, né? Então, não é só salário, mas é por isso que ninguém vai também para, né, os cafundós da Amazônia, porque não vai ter recursos e não vai se sentir bem fazendo uma medicina ruim, né? Mas eu que sou clinicão, já trabalhei com os índios do Xingu, até gosto desses desafios aí, né? O desafio de você resolver
usando só o seu conhecimento, a sua habilidade de diagnosticar, etc. Mas mesmo no Xingu nós tínhamos lá antibióticos disponíveis, tinha o soro, né? Tinha uma enfermeira para nos ajudar. E o mais maravilhoso, os lugares não são contaminados, né? São lugares mais livres, com ar mais puro e com menos multidões e com doentes menos graves, né? Mas, de qualquer maneira, saudades aqui do Cláudio Vilas Boas, Orlando Vilas Boas, com quem eu trabalhei lá algum período, tive a honra, e que eu acho que são os dois maiores heróis da história recente do mundo. Porque uma coisa é ser herói de cinema americano, né? Outra coisa é desbravar o Brasil, né? Só com o seu carisma, só com a sua formação humana pessoal, sua coragem, a sua determinação, foi o que eles fizeram, sem nunca dar um tiro. E, desculpa falar isso, mas tudo a ver com a justiça e com a medicina, e eles tinham o princípio do Marechal Rondon: se precisar morrer, sim, matar nunca. Eles nunca deram um tiro em ninguém. E os auxiliares deles eram todos bandoleiros, né? Gente renegada, fugitivos, etc. Então, eles conseguiram equacionar isso e aí levaram a Escola Paulista de Medicina para o Xingu, né? Então, isso me traz boas lembranças. Você já teve atividade no interior também, não? Como é que é? Não, eu me formei em Botucatu, era uma faculdade pública e, portanto, ela atendia pessoas muito pobres, humildes, mas eu nunca tive a oportunidade de desbravar o Brasil como você. Não desbravei. Eles já tinham desbravado, eu fui. Mas você acompanhou esse trabalho. Mas só retomando essa questão dos hospitais públicos, né? Esses relatos chegam para nós e são muitas vezes assim marcantes, de colegas que têm, e isso acontece no dia a dia, que tem que decidir qual dos 2 ou 3 pacientes vai para o único leito vago da UTI. Ele pode, nesse momento, estar decretando a morte de 2 pessoas. E isso é que é o mais, emocionante de toda esta situação. O médico se vê na situação de decidir quem poderá ou não viver. Isso é perverso demais, colocar um colega nessa situação, porque ele tem atrás de si todo o conhecimento que ele trouxe da sua formação, da sua especialização, da sua educação continuada, que felizmente os nossos colegas respondem positivamente a isso e procuram se atualizar, mas, no entanto, no momento de ele desenvolver a sua atividade profissional, faltam-lhe os recursos para que ele possa aplicar esse conhecimento e ter que tomar uma decisão tão difícil como esta. Então, quando nós lutamos pelo financiamento da saúde pública, e isso a Associação Brasileira de Medicina, no ano passado, ela fez um movimento muito forte para pressionar os senadores no momento da votação da emenda 29, que definia o valor a ser destinado à saúde. E nós o fizemos junto com outros setores da sociedade civil. A OAB estava conosco, Perfeito. A CNBB esteve conosco, outros profissionais de saúde. Então, foi uma articulação dos diferentes setores da sociedade. Infelizmente, nós não conseguimos o resultado. Não significa que nós vamos jogar a toalha, nós vamos continuar insistindo nessa tecla, porque os nossos colegas, quando se veem dessa situação, eles trazem essa demanda. Cabe às nossas entidades mostrar isso para a população, essa Perfeito. Triste realidade. E o Brasil, graças a Deus, né, está indo bem agora economicamente, não é? E graças também aos 2 últimos, né, governos, os últimos partidos diferentes que tiveram uma continuidade, né? Isso é uma raridade e é uma coisa muito positiva para o país, não é? Muito positivo. E a economia se recuperando, e precisa aplicar agora essa recuperação na saúde também, não é? E como o Florizal disse anteriormente, eu levei vários anos para perceber isso, ele chegou aqui e já falou de cara, a função dos operadores da justiça e dos médicos é a mesma, né? Se saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, as pessoas têm que ter bem-estar físico e mental, não é? E a justiça tem todo
tudo a ver com isso, tem que dar segurança, o médico tem que dar o melhor tratamento, que é mais seguro e mais adequado, e garantir isso para todos, não é? Distribuir essa saúde para todos, não é? Então, está aqui o Jornal da Justiça, o Centro Cochrane do Brasil, e, aliás, a colaboração Cochrane Mundial tem uma simpatia enorme por esse trabalho nosso na televisão, isso é sempre ressaltado em todas as reuniões da diretoria dos Centros Cochrane. O próprio Ian Chalmers, que inaugurou o Centro Cochrane do Brasil, acabou de mandar esse e-mail dizendo o seguinte: olha, não vejo ninguém na frente de vocês nessas coisas de divulgar o conhecimento médico de saúde para a população das mais diversas maneiras, né? A gente tem a pós-graduação, tem a APM, tem as revistas com apoio de vocês, tem o programa de TV. Os treinamentos, a gente já treinou 12 mil pessoas, funcionários da saúde, via teleconferência durante um ano. Não existe isso no mundo. Então, só na base do trabalho da formiguinha e da perseverança, né? Mas tem que ter amigos assim que nos apoiem, não é? Tem que ter profissionais como os que estão aqui gravando esse programa que nos apoiem. O pessoal do direito também está entendendo isso. E, Florisval, só para seu conhecimento, juízes, promotores, advogados, eles têm um interesse enorme por tomar decisão adequadamente e ser bem informados, né? Então, todo esse caminho está bem eu diria assim, planado, né, para a colaboração, o sinergismo entre os operadores do direito e os operadores da saúde, não é? Então, nós estamos terminando, né? Eu queria agradecer a honra da sua vinda aqui nesse programa, que nos honra muito, que vai ser distribuído para 18 canais do país, vai ficar na internet também, né? Em geral, televisões públicas. E eu espero que você volte aqui conosco e traga o seu conhecimento e as reivindicações da classe médica de São Paulo e do Brasil, que você agora assume essa liderança, e é uma responsabilidade que eu sei que é muito grande. Espero que todos os médicos o apoiem, como nós vamos fazer na diretoria da APM, não é? Então, as palavras para você se despedir. Muito obrigado e obrigado a todos pela atenção. Eu aqui agradeço o seu convite, Álvaro. É uma honra para mim e para a Associação Paulista de Medicina poder participar desse programa. E eu não posso deixar de público agradecer você estar conosco na diretoria científica da Associação Paulista de Medicina há tanto tempo. Começamos juntos, estamos juntos até hoje, e você trouxe esses modernos conceitos que contribuíram decisivamente para que a Associação Paulista de Medicina pudesse assumir este papel que ela desenvolve hoje. Portanto, eu te parabenizo por essa sua atuação ao longo desses anos, e dizer que a Associação Paulista de Medicina vai estar sempre ao seu lado e ao lado da boa prática da medicina, porque o nosso objetivo é garantir a qualidade do atendimento a nossos pacientes, à sociedade como um todo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Você me motivou. Eu tenho muito orgulho de ser médico e tenho muito orgulho da classe médica brasileira. E se houver desvios, serão, né, coibidos. Sem dúvida. E eu agradeço de novo o Florisval, agradeço o Jornal da Justiça, agradeço a diretoria do Centro Cochrane do Brasil, que apoia esse programa. Até a próxima e muito obrigado.